Obrigado, Jesus. Obrigado porque a gente é parte de uma igreja que realmente investe no nosso alimento espiritual, Pai. Realmente que o Senhor possa nos impulsionar e que nós possamos realmente, nesse período de conferência, receber muito da tua parte, Pai, receber muito da Tua palavra, e nós possamos realmente, aqueles que não têm como, Pai, que eles possam realmente ser impulsionados, que eles possam vender todas as pizzas em tempo recorde, em nome de Jesus, que eles possam pegar 2 bloquinhos e possam vender para eles e para os seus amigos, Pai, e que assim a gente possa fazer uma conferência incrível, que engrandece o Teu nome, porque a gente não faz nada para aparecer, a gente faz para a Tua honra e para a Tua glória. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira diferente, Pai, que nossos corações estejam abertos, como realmente assim, Pai, dispostos a receber a Tua boa palavra, que nosso coração seja realmente como a terra boa que recebe a boa semente, Pai. Abre os corações, a mente, Pai, acalma o nosso coração, o nosso espírito, e que nós possamos estar 100% focados somente na Tua palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos por aqueles que não podem estar aqui, independente do motivo, seja por transporte, seja por saúde, nós te pedimos para que o Senhor possa tocá-los também agora, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos por todos aqueles que estão em casa agora assistindo esse culto online, abençoa-os também, e que eles possam em breve ter o privilégio de congregar junto com os irmãos aqui, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoe, que essa sexta-feira seja incrível e memorável, em nome de Jesus, amém. Só uma parada rapidão. Posso só dar um spoiler da conferência? Um spoiler, rapidinho. As camisetas da loja, elas estão absurdas. Eu sei porque eu participei do desenvolvimento de todas elas. Eu e o DK e mais algumas outras pessoas. As camisetas da loja estão absurdas. Agora eu vou dar um spoiler. Tem uma camiseta que tem uma estampa em coreano, mano, para você ter uma ideia. A camiseta está incrível, está maravilhosa, está linda demais. Você não pode deixar de participar dessa conferência, porque as nossas peças são single drop, velho. Vendeu na conferência, acabou, a gente não lança mais. Abra sua Bíblia. Eu estou empolgado real. Hebreus. Capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Já que eu estou nessa vibe de spoiler, se eu falar uma parada, você acredita em mim? Só que não é para hoje, é para semana que vem. Então você tem que chamar os seus amigos e suas amigas. Você duvida de mim se eu te disser que uma música da Billie Eilish dá uma pregação? Vou repetir. Você duvida de mim se eu te disser que uma música da Billie Eilish dá uma pregação? Você quer descobrir mais sobre isso? Quer saber que loucura que o seu pastor vai fazer dessa vez? Não perca o multi da semana que vem. Olha só. Hebreus capítulo 6, versículo 18 a 20. Não estou estimulando você a ouvir Billie Eilish, tá? Não é isso que eu estou falando, tá bom? Em nome de Jesus. Ela precisa se converter, ela precisa de Jesus. Mas, você vai gostar da semana que vem. Hebreus capítulo 6, versículo 18 a 20. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros, ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Dá um amém no seu lugar. Amém. Nossa, Davi, que texto difícil, que texto complicado. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada. O pastor explica para você. Confia no seu pastor. Olha só que interessante, cara. Porque eu quero falar um pouco sobre esse texto que é um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus. Um dos trechos que eu mais gosto. Eu tenho alguns trechos favoritos e esse é um deles, com certeza absoluta. O trecho começa, a pregação começa falando uma parada assim, ó. A promessa e o juramento não podem ser mudados. E aí, olha que interessante. Que promessa e que juramento é esse que o texto está me falando? E eu te explico, meu jovem, minha jovem. Muito simples. Esse texto está falando sobre a promessa que Deus havia feito ao Abraão. Quem aqui já ouviu falar de Abraão? Levanta a mão. Fala eu. Muito bom. Muita gente já ouviu falar de Abraão.
Abraão também conhecido como o pai da fé. Por que o pai da fé? Porque um dia, olha só, presta atenção, um dia, Deus disse a Abraão que de sua descendência viria uma grande nação. E Abraão recebeu uma promessa que ele teria um filho, e que esse filho era o filho da promessa, a sua descendência seria abençoada, e por causa dessa bênção, todas as famílias da terra seriam abençoadas também. Então a bênção que estava sobre Abraão se estenderia a todas as famílias da terra. Então, quando esse versículo está falando sobre a promessa, está falando sobre a promessa que Deus havia feito a Abraão. Mas um episódio acontece com o humano Abraão, um episódio que é muito interessante. O episódio é o seguinte: um dia, Deus chega no Abraão e fala: me ofereça o seu filho Isaque como um sacrifício. Aí você fala: meu Deus, espera aí, deixa eu te explicar. Deus não se agrada de sacrifício humano, Deus nunca quis sacrifício humano, Deus nunca pediu sacrifício humano, e Deus não ia deixar que o Abraão fizesse isso, mas Deus estava testando o Abraão, presta atenção, Deus estava testando o Abraão. Agora é interessante por quê? Porque quando Deus fala com Abraão e fala: me ofereça o seu filho, o Abraão, velho, ele não pensa duas vezes. O Abraão, ele obedece. E ele sai de viagem, e ele vai para levar o seu filho para o lugar onde Deus havia estipulado que aconteceria o sacrifício. Por quê? Porque naquela época, o sacrifício acontecia só que com animaizinhos. Então eles sacrificavam um animal no altar para perdão dos pecados, como um ato de adoração. E a gente sabe que esse sacrifício do animalzinho lá no altar apontava para Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu por mim e por você numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Tem alguém comigo aqui ou não? Então beleza, até aí está tudo certo? Tudo certo. Mas é interessante, porque algo acontece. Em determinado momento, Abraão e seu filho, Abraão e Isaque, eles estão na caminhada. E o Isaque já deveria ter uma certa idade. Então o Isaque, ele faz um checklist, ele dá uma olhada e ele verifica o que está acontecendo. Então ele vira para o pai dele e ele fala assim: pai, a gente tem lenha, não é verdade? A gente tem o punhal para matar o cordeiro, mas eu não estou vendo o cordeiro. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Presta atenção. Guarda essa pergunta, porque essa pergunta do Isaque, ela foi ser respondida lá no Novo Testamento, cara. Tudo o que acontece no Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. E aí, o Abraão, ele dá uma resposta muito interessante, presta atenção. O Abraão fala para ele assim: Deus proverá. Olha que massa. Então Isaque pergunta para Abraão: ei, pai, está tudo certo? É tipo assim, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, mas imagina um churrasco, a gente tem carvão, a gente tem a grelha, a gente tem o kit churrasco, a gente tem sal grosso, mas a gente não tem a carne, como é que a gente vai comer? Então o Isaque estava ligado, ele olhou e ele falou assim: ué, mano, tá faltando uma parada aqui. Mas a resposta de Abraão é: Deus proverá. Por quê? Porque o Abraão sabia que as promessas de Deus, que a palavra de Deus é infalível. Posso ouvir um amém ou não? Aí a gente volta no texto: a promessa e o juramento não podem ser mudados. Ora, se Deus falou, Ele vai cumprir. E aí no próprio livro de Hebreus, a gente tem a confirmação e a compreensão do que estava passando na cabeça do Abraão quando ele estava indo. Olha só que interessante. Hebreus capítulo 11, versículo 17 até o versículo 19. Olha só: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem dependência a sua descendência. Abraão concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida, e em certo sentido recebeu seu filho de volta dos mortos. Presta atenção, o que esse texto está me dizendo? Está dizendo o seguinte: que o Abraão confiava tanto
tanto em Deus, mas tanto em Deus, que ele sabia que mesmo se ele tivesse que sacrificar o próprio filho, Deus ia ressuscitar o menino, porque Deus tinha prometido uma parada. Olha que interessante, é por isso que o Abraão é o pai da fé. Olha o tamanho da fé desse homem. Ele está disposto a fazer tudo por Deus, porque ele confia na palavra de Deus, ele confia naquilo que Deus disse. Agora, vamos trazer esse contexto para a nossa realidade. Por quê? Porque o Abraão não tinha Bíblia, velho. A Bíblia estava acontecendo. O Abraão não tinha palavra. A palavra está aqui. Então hoje você tem palavra de Deus sobre a sua vida? De sobra. De sobra. Promessa de Deus sobre a sua vida? De sobra. Promessa de que Jesus estaria conosco todos os dias da nossa vida. Promessa de dons espirituais que Deus derrama sobre nós. Promessa de que as nossas orações são respondidas. Promessa de que sinais, maravilhas, cura, coisas aconteceriam quando os discípulos orassem. Promessa de que onde houvesse 2 ou 3 reunidos, ali Jesus estaria presente. E eu acho que a gente está em um pouquinho mais que 2 ou 3 aqui. Posso ouvir o amém ou não? Então essas promessas, elas não falham. Então se Jesus falou, a promessa se cumpre. Então se nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus está aqui conosco. Eu sei que isso é um mistério, a gente fala, caramba, como é que Jesus está aqui conosco? Ele está, porque Jesus está vivo, Ele ascendeu aos céus. Jesus não morreu de novo, Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, o pessoal viu Ele subindo. Jesus está vivo e Jesus está entre nós. Agora, onde eu estou querendo chegar? Se apegue à palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, meu filho e minha filha. Porque se Deus te deu uma palavra, Ele vai cumprir. Qual que é o problema? O problema é que acontece qualquer coisa, Vini, e a gente pipoca. Acontece qualquer coisa e você esquece da palavra. Deus disse que estaria conosco, Jesus disse que estaria conosco, e aí eu recebo mensagem durante a semana: Davi, estou me sentindo tão sozinho, estou me sentindo como se Deus não ouvisse mais as minhas orações, não consigo mais sentir a presença de Deus. Aí a primeira pergunta que eu faço é: quando foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Aí, então, semana passada, fala a verdade, tem mais de um mês. Pergunta: tem como alguém ouvir a voz de Deus com a Bíblia fechada? É impossível. Porque se você quer ouvir a voz de Deus, está aqui. Se Deus prometeu que estaria conosco, Ele vai cumprir. Agora, se você não se relaciona com Deus, se você não busca Deus, como é que você vai ouvir a voz de Deus, mano? Como é que você quer saber o plano que Deus tem para a sua vida, os sonhos que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem para a sua vida, se você não se relaciona pelo canal que Ele te deu? Lembra uma pregação que eu fiz uma vez chamada Cabeça na Nuvem? Quem estava aqui? Que eu falei sobre o rádio. E que eu falei que o rádio tem a frequência, e que a gente tem que estar na mesma frequência para a gente conversar no rádio. Da mesma forma, a gente tem que estar na mesma frequência que Deus para a gente conversar com Ele. Posso ouvir um amém ou não? E como é que a gente sintoniza nessa frequência? Através da palavra de Deus, da oração, do jejum, das disciplinas espirituais. Ei, quer falar com Deus, meu irmão? Fecha a porta do quarto, abre a Bíblia, lê, ora, e você vai ouvir a voz de Deus, você vai ver Deus falando com você. Porque a promessa não pode ser mudada. Se Jesus disse que quando a gente orasse em secreto, Deus o Pai nos responderia em secreto, então Ele vai fazer. Agora, a gente está vivendo um tempo que qualquer adversidade, qualquer coisa que acontece, a gente dá uma pipocada e a gente não se apega mais à palavra. Ei, nome de Jesus, mano. Eu acredito demais na juventude, acredito demais nos adolescentes, e acredito demais nos adolescentes da nossa igreja, de verdade mesmo. E eu acredito demais naquilo que Deus tem nos falado, naquilo que a gente tem sonhado. E o meu sonho, o meu desejo, e a minha, uma das minhas funções como líder desse ministério, junto com a galera que trabalha comigo, porque ninguém faz nada sozinho, é fazer com que vocês sejam jovens, adolescentes, que são movidos pelo Espírito de Deus, que conhecem a palavra de Deus e que se relacionam com Deus. Esse é o futuro da igreja que eu acredito, entendeu? O futuro da igreja onde você, que está me ouvindo agora, você é cheio da palavra e você não precisa esperar o seu pastor chegar para pregar para os seus amigos, porque você conhece a palavra e você prega, e você faz acontecer, porque você se relaciona com Deus.
O nosso Deus é um Deus de relacionamento, desde sempre. Eu já falei sobre isso aqui, gente. Eu já preguei sobre isso. Desde lá do Gênesis, é Deus que vem falar. Deus criou o homem, criou a mulher, e é Deus que vem, no finalzinho do dia, conversar com Adão e Eva. O livro do pastor Domingos, Deus não tem netos, fala sobre isso, sobre a origem do discipulado desde o jardim do Éden. Glória a Deus por isso, significa que Deus quer se relacionar com você. Agora, se a sua fonte de relacionamento com Deus é somente o culto, deixa eu te falar, o nosso culto é incrível, mas vai ser pouco para você. O nosso culto é maravilhoso, mas se você não chegar na sua casa e amanhã cedo, você não acordar, tomar o seu café, conversar com seus pais, ler a Bíblia, orar, ouvir um louvor, você esperar só semana que vem para ouvir algo de Deus de novo, para ouvir uma palavra, você esperar só semana que vem para se relacionar com Deus, deixa eu te falar uma coisa, está muito fraco. Você fala todo dia com seus amigos que eu estou ligado, mano. Todo dia você fala com seus amigos. Com a menina que você gosta, então nem preciso falar. Você manda 52 mensagens por hora. Você não consegue parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus? Tem alguém comigo aqui ou não? Porque por mais que os seus amigos sejam muito legais, e por mais que essa menina ou esse menino que você gosta seja muito legal, não foi ele que morreu na cruz por você. Então, começa a investir o seu tempo naquilo que importa, tá ligado? E começa a confiar na palavra de Deus, na promessa que não pode ser mudada, e você vai ver Deus sendo fiel e agindo na sua vida. Posso ouvir um amém ou não? Olha só que interessante, mas o texto segue. Então a gente leu a primeira parte, a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta, se Deus falou, Ele vai fazer. Portanto, nós que nos refugiamos nele, estamos firmemente seguros. Olha que interessante. Conceito de segurança no nosso mundo pode significar várias paradas, tá ligado? Segurança hoje, bom, sei lá, então tem gente que se sente seguro quando tá bem, quando tá com dinheiro no bolso, não é verdade, Evandrão? Aí tá seguro, tá tudo certo, tá tudo bem. Olha, para você viver uma vida segura, o pessoal fala, né? Ó, você tem que ter um trampo tal, ganhar tal coisa, fazer tal parada, ter o plano de saúde tal, andar no carro tal, morar no lugar tal, não sei o quê. Enfim, todas essas coisas são legais. E você tem que buscar isso, você tem que sonhar isso, tem que trabalhar para ter as suas coisas. Amém, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente aprendeu nesses últimos tempos, eu espero que a gente tenha aprendido, que a gente não consegue acrescentar um segundo na nossa vida sequer. Um segundo, mano. A nossa vida está na mão de Deus. Então, o que significa que só quem pode nos dar segurança é o próprio Deus, mano. Tá ligado? Só que o negócio é que a gente se apega às coisas desse mundo, a gente se apega a coisas que a gente pode fazer para tentar viver uma vida mais segura, para tentar nos proteger de alguma coisa, sendo que é óbvio que você tem que tentar viver a vida de forma segura, porém a sua segurança, a sua vida está na mão de Deus. Então que tal se a gente começar a confiar mais em Deus e menos na nossa força? Sabe? Porque quanto mais a gente tenta se relacionar com Deus pela nossa força, mais afastado a gente fica dele. Agora, quanto mais a gente entende que nós mesmos, sozinhos, sem o Espírito Santo, a gente não consegue, e mais a gente se apega, mais seguro, mais protegido nós estamos nele. Posso ouvir um amém ou não, mano? Ei, Deus sempre cuidou da igreja, Deus sempre cuidou do seu povo, entendeu? A gente serve o Deus, mano, que enquanto as 10 pragas estavam caindo no Egito, o povo hebreu estava protegido, tá ligado? A gente serve o Deus, ei, se liga, a gente serve o Deus que derramava maná do céu, e não deixava a galera guardar para o outro dia, porque no outro dia ia ter mais. Então eles não precisavam fazer estoque de comida, eles tinham que confiar em Deus, porque sempre ia ter comida. Então é o mesmo Deus, e é o mesmo Deus que está falando. Se sempre tinha maná, significa que sempre vai ter a presença dele com você, significa que sempre vai ter o Espírito Santo dele habitando em você. Então mesmo que as coisas ao seu redor não estejam da forma como você esperava, você continua confiando nele, porque ele sempre vai estar com você. Mas vamos seguir lendo o texto, mano. Vamos seguir, porque esse texto é maravilhoso, esse texto é incrível. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Olha só que legal, cara. Quantos aqui sabem o que é uma âncora? Levanta a mão. A âncora, velho.
bagulho que fica lá no navio, grandão, pá, né? Tem umas pontas assim. E aí o cara solta a âncora para ele ficar no lugar, certo ou errado? Então, normalmente quando o navio vai aportar, né? Ele vai ficar no porto, eles ancoram o navio, né? O navio está ancorado, ele joga a âncora, e aí a âncora se enrosca em alguma coisa no fundo do mar, e o navio fica parado. Por quê? Porque o navio está na água. Não tem freio de mão, tá ligado, no navio. Então ele está na água. Se não tiver a âncora, o navio fica à deriva. E o balanço do mar, o balanço das ondas, vai levar o navio para longe. É por isso que existe a âncora, para segurar o navio no lugar. Então presta atenção. Quando nós confiamos em Deus, quando nós sabemos que Deus é a nossa segurança, quando nós depositamos as nossas esperanças em Deus e não nas coisas ao nosso redor, essa esperança é como uma âncora, a âncora que nos mantém no lugar. Ou seja, você quer viver os planos de Deus, quer estar no centro da vontade de Deus, mantenha a sua esperança e o seu foco em Deus, porque aí você está ancorado na palavra, e aí você não é levado pelas ondas, você não é levado pela maré, você não é levado para qualquer lugar. Qual que é o problema? Pessoas que confiam demais em si mesmo, pessoas que confiam demais nas coisas desse mundo, pessoas que confiam demais em qualquer outra coisa que não seja Deus, não está ancorado. Então quando acontece um problema, quando acontece alguma coisa, a onda leva. Quantos amigos seus você não conhece que foram levados por uma onda? Por uma onda de insatisfação, por uma onda de reclamação, por uma onda de comportamento errado, por uma onda de qualquer coisa. Está todo mundo fumando vape, eu vou fumar vape também. Foi na onda. Está todo mundo indo no lugar que eu sei que não é para eu ir, que eu sei que os meus pais não aprovam, que eu sei que vai estar todo mundo tomando cachaça, que eu sei que vai estar todo mundo fazendo qualquer outra coisa, menos agradando o coração de Deus, que eu sei que a galera vai estar vestida de forma indecente, que eu sei que não presta para mim, mas eu vou. Está indo na onda. Está sendo empurrado pela onda. Agora, quando você está firme na palavra, a onda pode até tentar te levar, mas você está firme no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus. É a mesma coisa. A gente sempre volta na mesma pergunta. E como diz o pessoal mais antigo, né, o pessoal tiozão, que agora que eu sou um pai de família, eu estou caminhando para ser um tiozão, trabalho duro para ser um tiozão. Em breve vocês vão me ver usando meu celular aqui, ó, com uma capinha de couro. É sério, eu vou usar meu celular aqui. Eu viajei de pochete. E aí, olha só. Como diz o pessoal, é batata. Sempre que eu falo, sempre dá certo. Davi, aconteceu tal coisa, fiz tal coisa, o pai traz aqui. Meu Deus, meu filho, minha filha, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Fez isso na escola, fez aquilo, fez isso com aquilo outro, com não sei o que, ficou com não sei o que, beijou 27 bocas diferentes, fez tal coisa, não sei o que, beleza. Aí eu falo assim, beleza, deixa eu conversar com seu filho um pouco, pai. Está orando? Não. Está lendo a Bíblia? Não. Pronto. Já sei o que está acontecendo. Não está com a âncora, mano. Está tendo culto familiar em casa? Não. Está ouvindo o quê? Só besteira? Ou está ouvindo a palavra de Deus? Só besteira. Pronto. Cadê a âncora? Não tem. A onda leva, irmão. Sacou? A onda leva. Mano, a onda pode te levar você dentro do seu quarto com o seu celular. Você não precisa sair de casa, sacou? Dependendo da parada que você consome no seu celular, velho, a onda te leva. E você não precisa mais sair de casa para fazer coisas que não agradam o coração de Deus. Tem alguém me entendendo aqui ou não? A gente vai falar um pouco sobre isso na semana que vem. O culto da semana que vem vai ser bem interessante. Mas se liga. Não deixa a onda te levar não, velho. Sacou? Quem é levado assim pela onda, qualquer coisa que vai acontecendo, qualquer opinião, qualquer argumento, qualquer influenciador que posta qualquer besteira, que fala qualquer coisa sobre a fé, sobre Jesus, sobre a Bíblia, um TikToker que ele nunca estudou, ele nunca leu um livro na vida dele, mas ele posta um vídeo de 1 minuto, aí você não está com a âncora no lugar certo, você vai na opinião do cara, pronto, a onda te levou. Está me entendendo ou não? Aí o cara entra em crise com a fé, por causa de um TikToker. Presta atenção, mano. Para de ser levado pela onda.
Coloca a âncora no lugar certo, confia em Deus, confia na palavra de Deus, confia naquilo que Deus te falou, confia naquilo que está escrito nesse livro, confia nos seus pais, confia no seu pastor, confia na sua igreja, confia naquilo que você tem vivido aqui dentro, mano, em nome de Jesus. Não seja levado pela onda não, velho. Posso ouvir um amém ou não? Amém. E o tempo todo, velho, o tempo todo, porque assim, eu estava na praia agora, tá ligado? E o mar não para, tipo assim, 5 horas não tem onda, sacou? Não, 5 horas não tem onda, tá de boa, o mar tá parado. Toda hora. A onda vem, vai, aí muda a maré, aí enche, aí bate mais um pouco, depois fica mais vazio, fica mais tranquilo. Aí a grávida pode tomar banho, aí depois tem que sair, porque o mar começa a bater de novo. É assim que funciona. Agora, o que acontece? A nossa vida é do mesmo jeito. O tempo, todo dia vai ter uma onda diferente. Sacou? Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui, mas esse é um dos motivos pelo qual eu parei do comentário da semana, por exemplo. Porque a gente estava só falando de onda, mano. Só falando de onda o tempo todo. Porque todo dia vai ter uma onda diferente. Agora, a resposta para tudo aquilo que é diferente, mas que é besteira, é uma só. É o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é eterno. Então a resposta é eterna. Então todos os seus anseios, todos os seus desejos, tudo aquilo que está passando na sua cabeça, tudo isso você encontra resposta em Jesus. Tem alguém comigo aqui ou não, mano? Jesus é a resposta para a sua vida. Então qualquer onda que tenta te levar, qualquer coisa que tenta te levar, você sabe que você vai encontrar a resposta, a solução em Jesus. E quando você deposita a sua esperança em Jesus, você lança a sua âncora e você fica no centro da vontade de Deus. Você não é empurrado de um lado para o outro. Então procura Jesus e não a voz de qualquer outra pessoa. Porque eu não sei desde quando, nem onde, nem porquê, inscrito no YouTube, like no vídeo, virou sinônimo de credibilidade ou de inteligência. Não é porque o cara tem um monte de inscrito no YouTube, ou porque está todo mundo falando do cara, que ele é inteligente, que ele sabe de alguma coisa que ele está falando. Aí você escuta o cara da internet, mas não escuta o seu pai. Entendeu? Aí você escuta o pastor que mora nos Estados Unidos, mas você não escuta o pastor da sua igreja. Aí quando der BO, o cara não vai vir dos Estados Unidos para cá para visitar você na sua casa. Sou eu que vou lá, o pastor Luiz, os pastores da igreja. Tem alguém comigo aqui ou não, mano? Presta atenção, cara. Não seja levado por qualquer onda. Lança a sua âncora e fica firme na palavra de Deus, mano, em nome de Jesus, cara. Caminhando para o fim. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Bom, o que isso aqui significa, cara? Nos conduz para o outro lado da cortina, para o santuário interior. Davi, você pegou um texto hoje? Olha só. Lá no Velho Testamento, e também no Novo Testamento tem o templo, mas o templo foi construído antes disso, enfim. Lá no Velho Testamento, desde o tempo de Moisés, tinha uma parada chamada tabernáculo, que depois o templo foi construído mais ou menos nesses moldes. Então tinha a parte que ficava a galera, tinha a parte que ficava os sacerdotes, certo? Tinha uma parte que chamava o santo lugar, tinha uma parte que chamava santíssimo lugar, certo? Ou o santo dos santos, certo? Canta aquela música, Vini. Santo, bem alto, vai. Fumaça me esconde. Então, está falando desse lugar. Ele ficou com vergonha de cantar aqui, porque eu gosto que ele canta na secretaria o dia inteiro. Aí, olha só, naquele lugar, no santíssimo lugar, já preguei sobre isso aqui, velho. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, num dia chamado Yom Kippur, que ele ia lá, ele fazia toda uma parada de santificação e tal, enfim. E ele entrava lá para interceder. A galera do louvor pode subir. Ele entrava lá para interceder pelos pecados do povo, sacou? É um bagulho tão louco, porque Deus estava querendo nos ensinar sobre santidade, que naquela época, o cara entrava com uma cordinha amarrada no pé e um sininho. Porque se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro. Entendeu? Só que outro cara não podia entrar lá no Santíssimo Lugar. Porque se ele entrasse lá, ele também ia morrer, sacou? Ele ia começar a fazer pilha de corpo. E ninguém ia conseguir tirar ninguém de lá. Então o cara entrava com uma corda e com um sininho. Porque se o sininho parasse de balançar, os caras só puxavam a corda. Real, está na palavra de Deus. Isso era um apontamento para o fato de que nós devemos viver em santidade, porque de Deus não se zomba. Posso ouvir um amém ou não? Presta atenção.
O que significa, então, que essa esperança, que Jesus nos conduziu ao Santíssimo Lugar? Olha só, presta atenção. Não existe mais separação entre nós e Deus. Antes, a gente precisava de um mediador. A gente precisava de alguém que ficasse entre nós e Deus. Esse alguém era o sumo sacerdote. Mas hoje, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Isso significa que você pode se relacionar com Deus e você não precisa de ninguém entre você e Deus. Posso ouvir um amém ou não, mano? Então é como se Jesus tivesse pegado na sua mão. Olha que coisa linda, cara. Imagina isso agora, em nome de Jesus, cara. Isso é bonito demais, velho. É como se Jesus tivesse pegado na sua mão, no seu braço, te abraçado, sabe? E te conduzido à presença de Deus. Porque lá no Santíssimo Lugar, ficava uma parada, um negócio chamado a Arca da Aliança, que representa a palavra, representa a presença de Deus. Então é como se Jesus tivesse nos conduzido, nos pegado pela mão e nos levado até a presença de Deus. Nós temos acesso à presença do Criador, cara. O Deus que criou as estrelas, o Deus que criou o sol, o Deus que criou a lua, o Deus que criou o céu, o Deus que criou o mar, o Deus que criou os animais, o Deus que te criou, o Deus que colocou o universo no lugar, e todas as coisas funcionam porque Deus colocou o universo no lugar, cara. E quanto mais as pessoas tentam provar que Deus não existe, mais a fé se espalha, e mais o cristianismo cresce, e mais a igreja cresce, porque a vida não faz sentido sem Deus. A vida não faz sentido sem Deus. E esse Deus, Ele não poupou o seu filho, o seu único filho, que morreu por nós numa cruz, ressuscitou e hoje Ele nos conduz à sua santa presença, mano. É por isso que você não pode negligenciar o seu momento de oração, o seu momento de culto, o seu momento de louvor, porque nesse momento você está entrando na presença de Deus. E se você não se apresenta de qualquer jeito diante de uma autoridade, diante de um governador, diante de alguém que tem poder aqui nessa terra, quanto mais nós devemos nos santificar e procurar nos apresentar de forma íntegra, correta e justa diante do Criador de todas as coisas, mano. E aí você fala assim: ah, Davi, mas eu sou pecador demais, como é que eu faço isso? Aí que vem a parte boa, cara. A parte boa é que se Jesus fosse olhar, se Deus fosse olhar para nós mesmos, Ele ia ver muito pecado realmente, porque eu sou muito pecador, eu sei que você também é. Mas por causa daquilo que Jesus fez, quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Jesus, Ele vê o sacrifício de Jesus na sua frente, Ele vê aquilo que Jesus fez por você, Ele vê que Jesus intercedeu por nós, Ele vê o perdão que Jesus conquistou para mim e para você, Ele vê que Jesus limpou, tirou os nossos pecados, removeu a nossa culpa. Então Deus fala: pode chegar, meu filho, pode chegar, minha filha. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite ou não? Ei, presta atenção, a palavra de Deus é viva e eficaz, e a Bíblia nos diz que ela é como uma espada, que ela penetra, que ela pode separar juntas e medulas, pode separar a nossa alma, cara. A palavra de Deus, ela entra. Eu sei que a palavra de Deus está tocando seu coração nessa noite, mano, eu sei, velho. Então presta atenção, não negligencie a presença de Deus. Jesus nessa noite está fazendo o que esse texto nos expõe. Ele está pegando na sua mão e está falando: vamos para a presença do Pai. Jesus nos conduz até a presença de Deus.